Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre circulação extracorpórea. Aula 1, Introdução. Gibson, na década de 1950, divulgou o resultado de seus estudos preliminares, demonstrando a possibilidade de realização cirúrgica em coração em assistolia com manutenção da circulação e oxigenação tecidual. A evolução ao longo dessas 7 décadas mostrou a melhoria tanto do equipamento quanto das técnicas, a evolução do conhecimento da fisiologia e da fisiopatologia do paciente cardiopata e do paciente submetido à circulação extracorpórea, gerou uma infinidade de estudos que foram somando conhecimentos e no ano de 2019 foi formulado um guideline importante pela Associação Europeia de Cirurgiões e Anestesiologistas Cardiotorácicos, com o auxílio também, a participação também da Associação de Perfusionistas, que elaborou um guideline importante demonstrando e sugerindo a importância da formação formal dos perfusionistas, a realização de protocolos dos serviços com instituições de checklists, registros e análise de eventos relacionados à execução da circulação extracorpórea. A logística para a realização da circulação extracorpórea é baseada na substituição do coração e do pulmão por uma máquina que vai executar as suas funções. Essa máquina recebe o sangue venoso do paciente através da instalação de cânulas que vão servir de dreno e são colocadas essas cânulas de drenagem, então, em átrio direito, veia cava inferior e veia cava superior. São cânulas de material de cloreto de polivinil que podem ser multiorifício. Normalmente essas de multiorifício são cânulas que vão servir a vários pontos de drenagem, já que possuem vários orifícios, ou nas cirurgias onde a drenagem ela deve ser realizada com uma eficiência maior, a cânula é instalada em cada acesso. Então, a cânula do átrio direito, a cânula da veia cava inferior, a cânula da veia cava superior. E, como eu falei, são cânulas produzidas com material de cloreto de polivinil, e a drenagem pode ser passiva, em geral mas pode ser também assistida. A drenagem assistida pressupõe a monitorização da pressão para que se evite pressões negativas excessivas que podem gerar a formação de embolia gasosa ou de hemólise também. Uma vez drenado esse sangue venoso, ele é direcionado a um componente chamado reservatório venoso, que tem uma estrutura de policarbonato, e ali ele é filtrado e bombeado. Existe uma bomba que vai direcionar esse sangue do reservatório para o oxigenador, que é um outro componente da máquina, que retira o CO2 e oferece oxigênio para o sangue que passa por ali. Esse sangue também ele vai receber ou perder calor ao passar pelo trocador de calor e vai ser bombeado de retorno para as cânulas que vão ser instaladas ou na aorta, ou na artéria femoral ou axilar. Quando a escolha é a aorta, é importante considerar a realização do exame ultrassonográfico para pesquisa de placas, uma vez que essas placas de ateroma podem ser deslocadas no momento da canulação da aorta. Também é importante saber que, normalmente, a canulação da artéria é executada antes da canulação da veia por motivos de segurança. A canulação venosa é mais sujeita a acidente porque, às vezes, tem uma parede mais delgada e mais sujeita a lesões. E a cateterização da aorta ou da artéria que foi escolhida em seu lugar, geralmente é a aorta, é feita antes porque, primeiro, a artéria tem uma parede mais resistente, mais difícil de ser lesada, e se tiver algum acidente na punção, na cateterização
da via escolhida ou dos acessos a serem drenados, átrio, veia cava superior e inferior. Se houver lesão no território venoso, a aorta já está canulada e o fornecimento de sangue ou volume vai ser realizado imediatamente por ali. Essa figura é um pouco mais detalhada do que a presente no diapositivo anterior, mostra os diversos pontos de drenagem. São a drenagem dos pontos que eu já mencionei no diapositivo anterior, ou seja, a drenagem de átrio direito, veia cava superior e veia cava inferior, também a drenagem ou a aspiração do líquido presente no campo cirúrgico, a aspiração do ventrículo para manutenção do ventrículo completamente esvaziado, uma vez que a dilatação ou a presença de volume no interior do ventrículo, enquanto ele estiver em assistolia, faz com que ele aumente o consumo de oxigênio. Então, todos esses pontos de drenagem ou aspiração direcionam o sangue para o reservatório vai executar as tarefas mencionadas no diapositivo anterior. Aqui também está presente a indicação da monitorização contínua dos parâmetros sanguíneos, assim como o ponto de formação e injeção da solução cardioplégica. A solução cardioplégica, como vamos ver, é a solução preparada com altas concentrações de potássio que é injetada ou na raiz da aorta, entre a raiz da aorta e o clampeamento aórtico, para que ela seja então direcionada para enchimento das artérias coronarianas e assim produzir a sistolia. Além disso, podem ser feitos outros acessos. A aplicação da solução de cardioplegia vai ser motivo de outra explicação mais à frente. Então, como iniciada a explicação anteriormente, além da realização das funções de coração e pulmão, mantendo o sangue circulando pelos tecidos e a manutenção desse sangue oxigenado, que é, em tese, a função básica da circulação extracorpórea, alguns recursos adicionais são oferecidos pelo processo e pela aparelhagem constituinte desse processo. A cardioplegia, como falei, é a solução utilizada para que haja uma paralisação do coração, e normalmente essa paralisação é uma assistolia, uma parada cardíaca em diástole, que faz com que o coração fique imóvel para que seja executada a cirurgia. Ao mesmo tempo que fica imóvel, essa cardioplegia oferece também, pela diminuição da temperatura e alguns componentes próprios, como vai ser visto mais à frente, a condição de diminuir o consumo e aumentar a oferta de oxigênio e de aporte calórico para o tecido miocárdico. Além disso, a aspiração de sangue do campo cirúrgico, que é direcionado para a bomba de circulação extracorpórea, para a máquina em si, a descompressão do ventrículo esquerdo, como foi falado, a isquemia ela aumenta ou é facilitada pelo aumento do volume intraventricular. Lembrar que pacientes com insuficiência aórtica facilita ou permite o regresso do sangue de raiz da aorta ou da solução cardioplégica ou do que estiver sendo oferecido ali, retorna para o ventrículo. Então esse ventrículo tem que ficar sendo permanentemente aspirado devido a isso. E nos pacientes que têm então insuficiência aórtica ou que têm dificuldade de realização dessa descompressão, a aspiração da artéria pulmonar, do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo. Existem também os filtros que são produzidos com material de polietileno, que são importantes na remoção de bolhas, êmbolos de gordura, fibrina e debris. A realização de uma
filtração adequada diminui o risco de lesão de órgãos e também diminui a incidência de distúrbios cognitivos, distúrbios neuropsíquicos que são comuns em alguns pacientes de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Existe também a necessidade da monitorização da concentração dos gases, tanto o oxigênio quanto o CO2, mas também eventualmente nos pacientes que estejam recebendo anestésico inalatório durante a circulação extracorpórea, também a possibilidade de monitorização da concentração do agente inalatório na sua fase expirada. E a possibilidade da utilização de vaporizadores para a realização, então, do fornecimento de anestésico inalatório. O equipamento de circulação extracorpórea também conta com a presença de monitores que vão nos orientar em relação ao nível de sangue do reservatório e do oxigenador. Esses monitores são extremamente importantes, uma vez que a queda abrupta do volume do reservatório e ou do oxigenador podem permitir eventualmente a entrada de ar e a formação de bolha, com embolia aérea, que é uma complicação extremamente grave nesses pacientes. A realização de monitorização de pressão sistêmica, que pode ser ocasionada por, que pode monitorizar alterações importantes da pressão que podem surgir por causa de obstrução da cânula e ou por causa também de dissecção da aorta. Na hora da canulação, eventualmente, o acidente, a formação de dissecção da aorta, fazendo com que haja elevação importante da pressão no sistema circulação extracorpórea, na máquina, na via de saída do sangue que vai ser injetado no paciente, enquanto o paciente apresenta-se com a sua pressão arterial sistêmica diminuída. Também monitores de bolhas para, obviamente, detectar a presença de formação delas e assim evitar-se a embolia gasosa. O componente chamado oxigenador, ele pode ser do tipo de bolhas, são aparelhos que misturam bolhas de ar e ou oxigênio que é injetado entrando em contato com o sangue do paciente e assim permitindo a troca gasosa, mas apesar da grande eficiência desse oxigenador, existe uma chance maior de formação de embolia nesses pacientes que são submetidos à circulação extracorpórea com oxigenador de bolha. Existem também os oxigenadores de membrana. São películas com poros microscópicos com material de polipropileno ou polimetilpenteno que colocam em contato o sangue do paciente separado do fornecimento de oxigênio misturado em concentrações variáveis com ar medicinal e separado apenas por membranas microscópicas. É importante lembrar que a distância difusional de um pulmão normal, por onde o sangue atravessa a membrana alvéolo capilar, é de mais ou menos cerca de 10 micrômetros, enquanto na membrana do oxigenador da circulação extracorpórea é de 200 micrômetros, o que aumenta bastante esse diâmetro, essa distância difusional, sendo um fator desfavorável à eficiência da difusão dos gases através dela. E lembrar também que em relação a isso, o CO2 ele tem uma difusibilidade muito maior do que o oxigênio. A área de troca do pulmão normal é de cerca de 70 a 120 metros quadrados, enquanto a membrana da oxigenação
do oxigenador da circulação extracorpórea tem uma área de troca entre 1,7 a 3,5 metros quadrados, o que também é bastante desfavorável em comparação com o pulmão na capacidade de troca gasosa. Em relação a esses dados, é importante a lembrança da fórmula de Fick, que compara as diversas características do gás ou do fluido a ultrapassar uma membrana e as características de diferença de pressão parcial em cada lado da membrana e a sua espessura. Então, portanto, levamos em consideração a constante de difusão, que é permanente para aquele gás a ser difundido através da membrana. A área de troca é diretamente proporcional à capacidade de difusão, assim como a diferença da pressão parcial. E a distância difusional, que é a espessura da membrana alvéolo-capilar no pulmão nativo, ou a espessura da membrana do oxigenador, no caso da circulação extracorpórea, então essa distância é inversamente proporcional à capacidade difusional. Como eu falei, o CO2 ele é extremamente mais difusível do que o oxigênio, ele oferece uma dificuldade menor. Mas o oxigênio, por ser menos difusível, o que se faz em relação à necessidade de maior eficiência é aumentar a pressão parcial no momento da oferta desse oxigênio no lado da membrana por onde esse oxigênio está chegando. Então, essa pressão parcial, que é 760 milímetros de mercúrio, já que ele chega numa concentração de 100%, quando se necessita a concentração máxima, muitas vezes facilita a resolução dessa dificuldade maior de difusão através da membrana do oxigenador. Lembrar também que a primeira escolha em relação ao oxigenador é o oxigenador de membrana. E se por acaso a técnica anestésica for a anestesia geral inalatória, evitar a associação do agente inalatório com membrana produzida com material de polimetilpenteno, uma vez que esses agentes inalatórios eles têm muito pouca difusibilidade através desse polimetilpenteno, que ele é pouco permeável ao agente inalatório. Portanto, se estiver sendo utilizado o oxigenador de membrana com polimetilpenteno e esse paciente ele estava sendo anestesiado com agente inalatório antes da instalação da circulação extracorpórea, após a instalação da circulação extracorpórea, se você precisar reduzir a concentração de agente inalatório no sangue do paciente, você vai ter dificuldade, porque aquele agente inalatório que o paciente inalou no seu pulmão no início da anestesia, ele vai ter dificuldade para ser eliminado através do oxigenador de membrana. E se por acaso, durante a cirurgia, você está mantendo esse paciente com agente inalatório e você precisar, depois da instalação da circulação extracorpórea, aprofundar essa anestesia, você também vai ter dificuldade, porque também esse agente inalatório vai ter dificuldade de passar pela membrana para atingir o sangue do paciente. Então, esse paciente ele pode sair de plano anestésico com uma facilidade maior. Se você tem intenção de fazer anestesia inalatória num paciente em circulação extracorpórea que usa um oxigenador de membrana, você tem que escolher o oxigenador de membrana feito com material de polipropileno, tá? Evitar a associação de agente inalatório com o oxigenador de membrana de polimetilpenteno. A partir do reservatório de sangue venoso do sistema de circulação extracorpórea, o sangue ele é bombeado para as estações seguintes. As bombas utilizadas nesse processo podem ser bombas de rolete
ou bomba de centrífuga. A bomba de rolete ela é mais simples, confeccionada com material de silicone ou PVC, e mantém um fluxo constante pré-determinado pelo operador. Essa bomba de rolete ela é constituída de um prato onde a instalação da cânula por onde vai passar o sangue, e no centro desse prato é apoiado uma parte metálica, onde em cada extremidade existe uma formação semelhante a uma cabeça, essa é uma parte arredondada. Essa parte ela vai rodando, ela vai girando permanentemente durante a manutenção da circulação extracorpórea, e as cabeças desses braços elas vão pressionando as cânulas e impulsionando o sangue na direção anterógrada. Essa ação dessa pressão contra essa cânula pode gerar um aumento da destruição celular. Nesse tipo de bomba, esse evento é um pouco mais frequente. Em procedimentos muito prolongados, o desgaste desse material pode gerar a formação de microêmbolos de plástico. Também a obstrução antes da bomba de rolete pode gerar uma pressão negativa, uma vez que o rolete vai continuar rodando e vai continuar gerando uma pressão negativa anterógrada, ou retrógrada, perdão, fazendo com que haja possibilidade de desconexão e entrada de ar no sistema. Isso pode gerar embolia gasosa. A obstrução posterior à bomba de rolete pode gerar o aumento da pressão nesse sistema arterial, fazendo com que haja dificuldade de chegada do sangue ao paciente, ou seja, uma hipotensão arterial no paciente, com o aumento da pressão na linha arterial da circulação extracorpórea. Isso pode gerar também danos e desconexões. A bomba de rolete ela conta com a programação do calibre dos tubos que passam por ela. É importante lembrar que o fluxo de sangue ele vai ser diretamente proporcional. A diferença de pressão entre as extremidades, ou seja, o gradiente de pressão vai determinar o fluxo, é diretamente proporcional a ele, assim como a quarta potência do raio do tubo. O gradiente de pressão vai ser determinado tanto pela pressão gerada pela bomba, quanto pela eventual diminuição ou aumento da pressão na via de saída desse sangue. O calibre do tubo vai ser um dos principais determinantes, o principal determinante desse fluxo, e o fluxo ele é inversamente proporcional à viscosidade do sangue, que vai ser mais ou menos permanente, vai ser o que tiver presente na bomba, com aumento da viscosidade em pacientes com hematócrito aumentado e vice-versa, e a extensão do tubo, que é permanente também, é inversamente proporcional também, o fluxo é inversamente proporcional ao comprimento. Simplificando essa conta, então, o fluxo vai ser diretamente proporcional à pressão e inversamente proporcional à resistência, e essa resistência ela tem influência importante do raio do tubo. Então, a bomba de rolete, quando utilizada, ele tem que ser utilizado com equipamento apropriado. Existe também a bomba de centrífuga, que é um mecanismo em que dois cones são acoplados magneticamente e a energia oferecida a esse equipamento faz com que ele comece a girar, e esse movimento rotatório vai emprestar uma energia ao sangue, gerando assim um fluxo. Esse fluxo vai ser influenciado de forma mais importante pela pré e pós-carga, ou seja, a diminuição ou aumento do fornecimento de sangue à centrífuga pode alterar esse fluxo de maneira importante, assim como a pós-carga também. Devido a isso, há a necessidade do fluxômetro no lado arterial dessa bomba para que se verifique e monitorize o fluxo, a adequação do fluxo sanguíneo que passa por ali. É um sistema de menor pressão, gera menos destruição venosa,
e tem menos risco de embolia aérea. Apesar da bomba de rolete ser mais utilizada de uma maneira geral, em pacientes que vão ser submetidos à circulação extracorpórea muito prolongada, a bomba centrífuga pode ser ou deve ser considerada uma opção mais adequada, uma vez que leva a menor ativação plaquetária, menor produção de fator tecidual, fator 3, tromboplastina tecidual, e também gera menos alterações neuropsíquicas. A bomba de centrífuga, ela gera essa força centrífuga que produz o fluxo de sangue, que é diretamente proporcional à massa do sangue, ao raio da cabeça da bomba, a parte superior do cone que constitui a centrífuga, e também é diretamente proporcional à velocidade de rotação. É importante que se evite turbulências que podem gerar aumento de lesão celular, dificuldade no fluxo sanguíneo e geração eventual de maior produção de citocinas inflamatórias. E a estase também pode gerar formação de trombos, que pode comprometer bastante a segurança do paciente. As principais complicações da circulação extracorpórea correm por conta de, primeiro, a dissecção da aorta na hora da canulação pode comprometer o fluxo sanguíneo do paciente. Ela gera um aumento da pressão arterial a pressão na linha arterial da circulação extracorpórea, com hipotensão arterial do paciente. A falha de bomba pode ser também catastrófica durante a cirurgia, e a embolia aérea maciça também pode levar a complicações bastante graves. O mesmo guideline europeu, comentado em diapositivos anteriores, que foi produzido em 2019 e publicado em 2020, recomenda que a determinação do fluxo de circulação extracorpórea seja calculado com base na área de superfície corporal total, obtido em nomogramas ou calculado, e também na temperatura programada para manutenção durante o processo de circulação extracorpórea. A avaliação da adequação desse fluxo deve ser feita através de saturação venosa de oxigênio, concentração sérica de lactato, taxa de extração de oxigênio e o Near Infrared Spectrometria, que avalia o fluxo para órgãos como o cérebro, por exemplo. E o ajuste do fluxo deve seguir sempre a correção de eventual desvio do conteúdo arterial de oxigênio. Portanto, primeiro a correção do conteúdo arterial de oxigênio e, após a otimização desse, o ajuste do fluxo da bomba. Em pacientes obesos, deve ser utilizado o peso magro como base para o cálculo do fluxo de circulação extracorpórea. E em pacientes com risco elevado para lesão renal e ou pulmonar, deve ser considerado o uso de bomba com fluxo pulsátil. O circuito de circulação extracorpórea é considerado um espaço morto. Nele vai chegar um sangue que pode eventualmente ser reposto, pode ser devolvido ao paciente em situações de emergência com necessidade de um fluxo alto. Portanto, é necessário que haja o preenchimento prévio desse espaço morto para evitar complicações como, por exemplo, embolia aérea. Esse líquido que é mantido no circuito de circulação extracorpórea antes mesmo da canulação dos vasos do paciente é chamado líquido primer. Ele pode ser constituído por cristalóides com solução balanceada de eletrólitos e osmolaridade próximas à plasmática, e o mais frequentemente utilizado é o Ringer lactato. Pode ser utilizado albumina nos pacientes onde se deseja diminuir a formação ou de edema ou do edema já previamente existente, a utilização de manitol quando se deseja estimular a diurese do paciente. O manitol ainda tem a vantagem de auxiliar na eliminação de radicais livres de oxigênio. Há também a adição eventualmente de eletrólitos e heparina nesse líquido prime. E hoje existe uma tendência a se utilizar circuitos menores, os chamados mini circuitos de circulação extracorpórea, que
tendo uma superfície interna menor e um volume menor, são menos capazes de provocar as alterações fisiopatológicas que os circuitos de circulação extracorpórea normalmente provocam. Por exemplo, a menor superfície interna provoca um menor contato do sangue que passa por ali. E é sabido que esse contato é capaz de provocar ativação plaquetária, ativação de fatores de coagulação, aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias. O menor volume facilita a troca de calor nos momentos em que se deseja esfriar ou aquecer o sangue, além de diminuir a hemodiluição e a diluição de fatores de coagulação, a diluição de drogas administradas ao paciente. No gráfico desse diapositivo é possível ver que nos minicircuitos de circulação extracorpórea há uma redução na transfusão halogênica nesses pacientes, graças ao menor conteúdo, do menor volume do circuito e assim menor alteração da coagulação do paciente. Além disso, o sangue autólogo do paciente, se eventualmente há o planejamento de se retransfundir esse sangue autólogo, o aproveitamento ele é otimizado e a autotransfusão pode ser aumentada nesses pacientes. O cálculo do líquido de Prime deve ser feito de forma padronizada e atendendo ao regime preferencialmente do hospital onde está sendo realizado o procedimento de acordo com a equipe. O cálculo, então, é baseado ou no peso do paciente ou na superfície corporal total e o resultado é uma média de em torno de 1.500 ml. A adição de sangue é aconselhada nos pacientes adultos menores, em crianças e em pacientes que apresentam anemia previamente. Durante a realização da circulação extracorpórea, é comum a hemodiluição e a queda do hematócrito dos pacientes. É importante essa redução do valor do hematócrito para compensar o aumento da viscosidade sanguínea provocado pela hipotermia, já que a hemodiluição, por outro lado, vai diminuir a viscosidade. Então, são fatores que têm direção de efeito opostas e a hemodiluição, então, tende a diminuir o efeito da hipotermia na viscosidade. Abaixo de 22% de hematócrito é aconselhável a reposição de hemácias nesses pacientes. Entre 22% e 24% é aconselhado o acompanhamento e a observação, a monitorização da oferta e consumo de oxigênio através da saturação venosa mista de oxigênio, do Near Infrared Espectrometria, a dosagem de lactato, etc. Da mesma forma que como foi feita a avaliação de adequação do fluxo, também é feita a avaliação da adequação do hematócrito, da concentração de hemoglobina nesses pacientes. E acima de 24% de hematócrito, normalmente não há necessidade de reposição, até porque isso reduziria o efeito de diminuição da viscosidade do paciente, piorando a microcirculação. Em pacientes que apresentem eventualmente anemia importante ou diminuição do fluxo, e aqueles que, principalmente naqueles que apresentam maior risco de lesão cerebral, a oximetria cerebral é aconselhada para monitorizar então a adequação da oxigenação cerebral. Hoje em dia há um recurso existe um recurso adicional na tentativa de diminuir a hemodiluição provocada pelo Prime, que é chamado Prime retrógrado autólogo. Isso é feito através da drenagem do sangue do paciente pela cânula venosa e pela cânula arterial, e isso faz com que haja menor utilização de cristalóide. Tem vantagens: diminui a hemodiluição, diminui a quantidade de água pulmonar e diminui o ganho de peso intraoperatório. Graças à hemodiluição, então, diminui a menor diluição de fatores de coagulação,
há uma série de vantagens relacionadas. Porém, é importante que se tenha cuidado com a velocidade da realização disso, porque isso provoca uma hipovolemia, já que você vai estar retirando o sangue do paciente para aumentar a quantidade de sangue na composição do líquido de circulação extracorpórea. O contato do sangue com a superfície do circuito de circulação extracorpórea gera a ativação dos fatores 12 e 3 e das plaquetas. Isso pode aumentar a capacidade de coagulação com risco de trombose no circuito, que pode gerar complicações extremamente graves. A ativação plaquetária se dá devido ao fato de a plaqueta ter sítios de ligação proteica e os componentes de circulação extracorpórea absorvem as proteínas. As proteínas, ao se aderirem à superfície da circulação extracorpórea, faz com que haja a aproximação de plaquetas que dessa forma vão se aderir, gerando agregação e ativação plaquetária com liberação de grânulos citoplasmáticos que ativam a trombina, gerando aumento do risco de embolia e trombose. A dose de heparina é de 300 a 400 unidades por quilo de peso. O pico de ação é em 5 minutos, com uma meia-vida em torno de 90 minutos, podendo aumentar com o aumento da hipotermia. A heparina age aumentando em 1000 vezes a ação da antitrombina 3, além de inibir os fatores 9, 10, 12, diminuir a produção de calicreína, plasmina, e ela, às vezes, apresenta algumas limitações ou complicações. Entre as limitações há o risco de desenvolvimento da trombocitopenia induzida pela heparina. Pacientes que utilizam a heparina durante 5 a 10 dias já têm grande risco de desenvolverem essa complicação. Essa complicação acontece porque a heparina se liga ao fator 4 plaquetário, se transformando em apteno. Esse complexo ele funciona como um apteno, gerando a produção de imunoglobulinas, e esses anticorpos se aderem a esse complexo e depois esse complexo heparina, fator 4 plaquetário e anticorpo se aderem às plaquetas, provocando o sequestro esplênico das plaquetas com trombocitopenia. Essa trombocitopenia induzida pela heparina pode ter grau menor ou maior de gravidade. A trombocitopenia simples pode gerar apenas fenômenos hemorrágicos, mas a mais grave é aquela onde há uma deposição mais importante de plaquetas nos tecidos, gerando a formação de agregados plaquetários que podem induzir a obstrução de microcirculação com necrose tecidual. Apesar de haver trombocitopenia, há fenômenos trombogênicos importantes envolvidos com esse risco aumentado. E esses pacientes que já apresentaram a trombocitopenia induzida pela heparina não devem ser submetidos à heparina novamente. Existe também o risco da resistência à ação da heparina. A principal causa é a deficiência congênita de antitrombina 3. Então, sem a antitrombina 3, a heparina não tem o que estimular, então não há a resposta farmacológica. Nesses pacientes, há a indicação de utilização de reposição da antitrombina 3, que é feita há bastante tempo com a utilização do plasma fresco congelado, mas hoje se sabe que o ideal, a primeira indicação é a utilização de antitrombina 3 exógena. É uma forma mais objetiva de resolver essa resistência à ação da heparina, e assim a resposta adequada acontece, e é necessário sempre que se tenha o conhecimento de que pacientes que receberam antitrombina 3 exógena
apesar de terem uma resposta adequada na utilização da heparina, podem apresentar no pós-operatório aumento do sangramento devido à recirculação da heparina. O controle da dose, da administração e da resposta da heparina é feito através da dosagem, da mensuração do tempo de coagulação ativado, o famoso TCA. Esse exame ele é feito num aparelho que se mantém na sala de cirurgia e deve ser feita a primeira mensuração já na chegada do paciente à sala de cirurgia. Esse aparelho, ele, ao ser ligado, ele necessita de um tempo de aquecimento. Portanto, é importante que ele já seja ligado no momento do preparo da anestesia. Na primeira coleta de sangue do paciente, na primeira punção venosa ou arterial, é feita a mensuração de base do TCA do paciente, que em pacientes saudáveis é em torno de 80 a 120 segundos. E a resposta esperada é o aumento desse tempo de coagulação ativado para algo em torno de, segundo alguns autores, entre 400 e 480 segundos, e para alguns autores e guidelines mais recentes, algo acima de 480 segundos. Em pacientes que apresentem contraindicação ao uso de heparina por alergia ou por terem apresentado no passado trombocitopenia induzida pela heparina, pode ser tentada a utilização da bivalirudina e, em pacientes com insuficiência renal, a utilização da argatroban. Como se pode ver nesse quadro, tanto a bivalirudina quanto o argatroban, eles são inibidores da trombina. Cada vez é mais preocupante a escassez de sangue nos bancos de sangue e também a preocupação com as complicações oriundas da administração de sangue, tanto autólogo, mas principalmente com o sangue halogênico. E também a recusa dos pacientes, cada vez mais frequente, e isso faz com que haja uma preocupação maior com a conservação do sangue. É importante sempre analisar os riscos e se preparar para eventuais medidas de restabelecimento de hemostasia adequada e do tratamento de eventuais desvios hemodinâmicos pela perda sanguínea importante que pode acontecer. Nos pacientes submetidos a procedimentos com circulação extracorpórea, a própria circulação extracorpórea já é um fator que altera a capacidade de coagulação do paciente, tanto para mais quanto para menos, dependendo do tipo de resposta que o paciente apresenta. Além disso, acontece a hipotermia, importante na manutenção de alguns pacientes, mas que leva à diminuição da capacidade de coagulação dos fatores de coagulação e também das plaquetas. Algumas drogas utilizadas também pelo paciente, tanto ambulatorialmente quanto algumas administradas durante a cirurgia, podem servir também de complicadores com aumento do sangramento do paciente. Pacientes que apresentam alteração de coagulação, então, tanto por drogas quanto patologias, são pacientes que devem ser especialmente observados e monitorizados quanto ao risco de sangramento. Outra situação importante que leva a aumento do risco de sangramento e aumento do volume de sangramento quando ele acontece é a reoperação do paciente com reabertura de externo e muitas vezes com aderências de estruturas mediastinais e com possibilidade de lesão de grandes vasos. O tratamento e profilaxia multimodal da situação do risco do sangramento através do preparo de autotransfusão, recuperação de sangue do campo cirúrgico, utilização de antifibrinolíticos, que a gente sabe que hoje são utilizados em grande escala na tentativa de diminuir o sangramento de pacientes em cirurgia de grande porte, já que, se ligando ao plasminogênio,
impede a destruição das teias de fibrina e assim facilita a manutenção de coágulos que acontecem fisiologicamente para a redução do sangramento, além do aquecimento do paciente sempre que possível e na melhor forma possível, já que a hipotermia é um dos fatores mais importantes no intraoperatório para a alteração da capacidade de coagulação do paciente. Lembrar que pacientes com estenose aórtica, insuficiência coronariana e anemia prévia não devem ser submetidos à autotransfusão programada, já que são condições que podem se agravar e apresentar complicações devido ao procedimento. A realização de ultrafiltração, principalmente em pacientes pediátricos, leva a possibilidade de melhor concentração de hemácias, já que permite a retirada de água do líquido reinfundido no paciente ou da própria redução de água circulante no paciente. Portanto, vai haver menos diluição, vai haver menos sangramento, vai haver menor produção de mediadores inflamatórios. É importante, então, que, além dessas medidas todas, os cuidados gerais, principalmente em relação ao aquecimento do paciente, nos momentos que são permitidos que se faça, sabemos que há os momentos em que na circulação extracorpórea é importante a hipotermia, mas quando não, então o aquecimento do paciente para a restauração da capacidade de coagulação dos fatores de coagulação e da capacidade plaquetária. A proteção miocárdica é feita através da redução do consumo de oxigênio que acontece no momento da parada de circulação com a utilização de soluções que produzem a sistolia, a parada cardíaca em diástole. Essas soluções são chamadas soluções de cardioplegia. São soluções administradas com baixa temperatura e com concentrações elevadas de potássio. Elas apresentam ou causam diminuição do potencial miocárdico e são administrados nas temperaturas de 10 a 15 graus Celsius em sangue ou solução cristalóide e administrados através das artérias e veias coronarianas. A administração através da injeção na porção ascendente da aorta entre os seios coronarianos e o pinçamento da aorta faz com que haja um fluxo anterógrado da solução de cardioplegia que assim vai entrar nas artérias coronarianas exercendo sua ação. Pacientes que apresentam insuficiência coronariana com diminuição, com aumento da resistência do fluxo coronariano por placas de ateroma ou que apresentem insuficiência aórtica vão ter a possibilidade de o líquido injetado ali na raiz da aorta, uma parte dele vai para a artéria coronária, mas uma parte pode retroceder para o ventrículo esquerdo devido à insuficiência aórtica, ou mesmo pela dificuldade de penetração na artéria coronariana pelas placas de ateroma. Isso faria com que houvesse menor resposta da ação da cardioplegia, da solução de cardioplegia, que não conseguiria adentrar em quantidade suficiente nas artérias coronarianas e assim teria diminuição da capacidade de produzir a parada cardíaca em diástole e também no paciente com insuficiência aórtica, o retorno do fluxo administrado para o ventrículo esquerdo, provocando a distensão do ventrículo esquerdo, vai aumentar o consumo de oxigênio. Isso faz com que haja uma preocupação e uma necessidade de aspiração constante desse ventrículo. Como essa
introdução do líquido de solução de cardioplegia na artéria coronariana fica dificultada nessas situações, a indicação da aortotomia e injeção direta nos seios coronarianos. Também a administração retrógrada da cardioplegia através dos seios venosos coronarianos, do sistema venoso, é uma conduta que é realizada para aumentar a eficiência da solução de cardioplegia. Eventualmente, essas soluções são administradas uma vez apenas no início da circulação extracorpórea. Eventualmente, nos procedimentos que se prolongam, as injeções são repetidas, até pela necessidade de lavagem do sistema coronariano para retirada de substrato, de subprodutos de metabolismo e administração de substrato energético. Então, em procedimentos mais prolongados, a administração da solução de cardioplegia pode ser contínua ou intermitente. É importante sempre que se mantenha a hipotermia nos pacientes com maior risco miocárdico e neurológico e a importância da diminuição do consumo de oxigênio produzido pela hipotermia na manutenção da viabilidade desses tecidos em cirurgias mais prolongadas. A redução da produção de neurotransmissor pela hipotermia é um fator importante na redução do consumo de oxigênio. A hipotermia ela pode ser passiva ou ativa. Na maioria das vezes ela é produzida ativamente pela utilização do trocador de calor do aparelho de circulação extracorpórea. A administração de cardioplegia associada a sangue é uma forma de aumentar a oferta de oxigênio via a injeção dessa solução pelas coronárias, além de produzir uma facilitação no tamponamento do pH e clarear, ajudar no clearance de radicais de oxigênio e assim protegendo melhor esse tecido. Com a intenção de se padronizar a solução cardioplégica, foi criada a solução Denil de cardioplegia. Ela é administrada em cristalóide de sangue na proporção de 4 volumes de cristalóide para 1 volume de sangue. A dose é de 20 ml por quilo de peso e isso oferece uma proteção em torno de 90 minutos. A pressão de administração é entre 100 a 200 mm de mercúrio e o fluxo entre 200 e 300 ml por minuto. Deve ser feita a monitorização permanente com vistas a se observar o tempo para conseguir a sistolia, o eventual retorno de movimentação miocárdica e a distensão do ventrículo esquerdo. A monitorização permanente, então, evita a piora do prognóstico do paciente. E esse prognóstico piora se houver distensão do ventrículo esquerdo, se houver demora para se conseguir a sistolia e se houver retorno da função do ventrículo sem o tratamento adequado e em tempo ideal. A monitorização com ecocardiografia transesofágica é padrão ouro na avaliação dessas intercorrências. Essa tabela mostra a composição da solução nildocardioplegia. Ela é composta de plasmalate, manitol, sulfato de magnésio, bicarbonato, cloreto de potássio e lidocaína em proporções que mantêm o fornecimento de eletrólitos, produz um tamponamento do pH, do pH sanguíneo, tende a dar estabilidade em relação a eventuais arritmias no pós-operatório e também a manutenção da assistolia da parada cardíaca em diástole proporcionada pela alta concentração de potássio. Temos a solução padronizada original e a solução adaptada para a composição europeia dos diversos componentes dessa solução.
Em relação à temperatura de circulação extracorpórea, ela pode ser normotérmica, a circulação extracorpórea. Alguns centros preferem devido à diminuição de alterações na coagulação e outras alterações metabólicas que a hipotermia pode produzir, mas em geral é executada sob hipotermia, em geral entre 25 a 32 graus Celsius na monitorização nasofaríngea. A hipotermia profunda pode ser realizada para procedimentos mais complexos e onde a temperatura é mantida entre 15 a 22 graus. A manutenção do pH ou a avaliação do pH é realizada segundo dois critérios, dois modos de avaliação e conduta. O primeiro é o pH stat. No pH stat, o pH é mantido constante. Ele é realizada a mensuração do pH corrigido para a temperatura e dessa forma há uma elevação do CO2, da pressão parcial arterial de CO2. Essa forma como aumenta a concentração de CO2, ocorre vasodilatação cerebral, ocorre perda da autorregulação e essa vasodilatação faz com que haja uma aceleração no resfriamento do cérebro, mas também um aumento na oferta de oxigênio para o tecido cerebral. A outra modalidade é o alfa-stat, que ele é medido a 37 graus. Não tem correção da temperatura. O sangue é colhido no paciente e é feita a mensuração do pH no aparelho sob temperatura de 37 graus. Esse método mantém a alcalose no momento do resfriamento. Ele mantém a autorregulação. Por isso, ele melhora o controle do fluxo sanguíneo cerebral e provoca existe com esse método uma menor chance de microembolização, já que há um controle melhor da vasomotricidade e da autorregulação cerebral. Em adultos com hipertermia leve a moderada, deve ser preferido o alfa-stat. Ele melhora a função cognitiva, mantém o pH, e é importante que com ele mantenha-se o pH e também é importante se evitar a acidose hiperclorêmica. Essa é a recomendação do último guideline mencionado por nós, que foi produzido em 2012, em 2019 e publicado em 2020. Nesse guideline, há uma sugestão para se considerar o sulfato de magnésio na manutenção do paciente em circulação extracorpórea, com o objetivo de se evitar arritmias no pós-operatório. Ainda é controverso, devido ao número pequeno de casos estudados, porém, há uma sugestão de que o sulfato de magnésio pode reduzir a apresentação de arritmias, principalmente fibrilação atrial no pós-operatório. Essas são as fontes que nos serviram de inspiração para essa apresentação e nos ofereceram informações bastante importantes. Terminamos aqui a primeira parte da apresentação circulação extracorpórea. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia.